Olá, nosso bom dia para você, graça e paz, né? Estamos aí nesta quinta-feira abençoada, uma quinta-feira de milagre, né? Estamos aí hoje para falar do amor de Deus, da graça de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, né? Que Deus venha trazer aí o nosso refrigério, que Deus venha abençoar aí aquilo que nós podemos falar do amor de Deus, da graça de Deus. Nosso muito bom dia. Hoje quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021, 20 graus na cidade de Rolândia, chovendo, uma chuva abençoada, né? Uma chuva tranquila, apesar de ontem ter caído algumas pedras aí, né, algumas pedrinhas de gelo, em algumas cidades aí, o vento, Maringá chegou a 150 km por hora o vento, mas graças a Deus estamos aí para abençoar, né, para falar do amor de Deus para a sua vida, agradecendo aí a sua atenção, o seu carinho, né, e você que quer aí ser abençoado, né? Ligue para nós, 43 99 127 0939. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe os seus comentários, deixe os seus pedidos de oração, porque hoje Deus vai falar com você nesta manhã poderosa, nesta manhã de bênção, né? Nesta manhã que o Senhor tem trazido para o meu coração a dádivas de Deus para as nossas vidas. E eu quero agradecer aí a você que está aí no Facebook, né? Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, né? Eu não sei em qual área você precisa, eu não sei em qual área você está necessitando, mas o que eu sei é que Deus tem milagres aí para a sua vida. Então, nosso muito bom dia, graça e paz. Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus, né? Mais um estudo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E eu quero, nesse estudo, estar falando aí com você sobre Naamã curado da lepra, né? É um estudo da revista da Escola Dominical. O texto áureo tá dizendo assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de um menino e ficou purificada. É verdade prática. Deus não opera milagre necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz de forma e no momento que lhe apraz. Então Deus ele não opera milagre segundo as minhas expectativas. Eu tenho uma expectativa, eu quero um milagre. Não, segundo aquilo que lhe apraz. Então é importante, né, a gente observar, né, as nossas vidas. E quem sabe nesta manhã existem pessoas que está aí necessitada, né, que está aí precisando de uma palavra, né, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então é um estudo bastante abençoado. Espero que você aproveite esse estudo. Se você que está aí, você pode pegar a sua Bíblia, ela está aí no capítulo 5 de 2 Reis, né? A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1, diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios, e este varão era leproso, né? E valoroso, porém leproso. Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã,
E disse a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao Senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E já foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saber que te enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço que vede, que buscai ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai-te, lava 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará, ficarás purificada. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Sua carne tomou como carne de um menino e ficou purificado. Então ele entrou, pôs-se diante do seu senhor e disse a Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo foi em nenhuma outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro encontrar? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivas, vinhas, ovelhas, bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso e branco como a neve. É interessante, né? O comentário aqui diz assim: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência, a fé, ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para o homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir ao rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então, a cura da lepra de Naamã nos revela que foi algo difícil para Naamã, né? Ele teve que exercitar a obediência. Muitas vezes nós queremos o milagre sem obedecer a Deus. Aquilo que aqui o comentarista da revista, na Verdade Prática, diz que Deus não opera milagre necessariamente segundo as nossas expectativas. Então Deus não vai operar segundo aquilo que eu estou esperando ou aquilo que você está esperando. Deus vai realizar o milagre segundo aquilo que apraz a Ele, aquilo que realmente Ele tem para fazer. E segundo a obediência. Aqui Naamã nos revela o método de Deus, nem sempre são fáceis de compreender. Às vezes Deus tem um método. É por isso que tem caminhos na nossa vida, é por isso que tem situações na nossa vida que muitas vezes nós achamos difícil. Mas é o caminho que Deus está trilhando para que lá na frente a gente venha ter vitória. Veja bem que Naamã era uma pessoa valorosa, um comandante de guerra, mas era leproso. Quantas pessoas hoje também estão nessa situação? A lepra hoje significa o pecado. E nós muitas vezes estamos correndo só atrás do milagre. Mas nós não queremos obedecer à palavra. Nós não queremos obedecer à palavra de Deus. Então, o comandante do exército da Síria precisou exercitar sua obediência, a fé, e mergulhar no rio Jordão. A ponto de dizer: mas não tem tantos rios bons, eu tenho que mergulhar nesse rio. Mas Deus estava querendo ver a sua obediência. E quantas vezes Deus está falando para mim e para você, mostrando para nós
e nós não queremos obedecer, porque o caminho, muitas vezes, não é aquilo que Deus tem para nós, que a gente quer. A gente muitas vezes quer aquele caminho fácil, né? Muitas vezes o caminho que Deus está mostrando tem espinho, tem pedra, tem crítica, tem traição. E Deus está... Tira por José ali, né? O José, o sonhador. Deus tinha um plano para ele salvar a família de José. Mas para chegar até esse detalhe de José salvar, José precisou ser jogado na cisterna, José precisou ser vendido como escravo, José foi preso, José foi tanta coisa, para depois, lá no final, José ser levado a governador do Egito. Então veja bem, para se pensar, mas por que então Deus já não levou direto? Não, porque Deus quer ver a obediência. O livro de Jó mostra muito bem, né? Jó perde tudo, fica sem nada, perde os 10 filhos, perde seus bens, perde sua fortuna, perde sua saúde, a ponto de a sua esposa dizer: Jó, amaldiçoa esse Deus e morra. Agora, nós não vemos em nenhum momento Jó murmurar, nós não vemos em nenhum momento Jó criticar. E muitas vezes, nós somos muito críticos. Às vezes a gente está passando, Deus está provando a nossa fé, Deus está provando aquilo, né? Agora, já imaginou se Naamã tivesse dito: não, eu não vou fazer, eu vim aqui, porque muitas vezes a gente espera que a pessoa vai lá e coloca a mão na nossa cabeça e faz aquele rodopio e não sei, tal. Não, muitas vezes Deus trabalha no silêncio, na obediência. Então, é algo para nós aprender. Naamã, chefe do exército da Síria, primeiro ponto. Naamã é um comandante honrado. Naamã é um comandante honrado. Naamã era um ministro de alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado, respeitado por todos devido às suas muitas vitórias de batalha, mas era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e deixava ele vulnerável. Então nós vemos que Naamã era um comandante admirado, ele era uma pessoa admirada, porque ele era um homem vitorioso, era um homem de vitória, era um homem que ganhava as batalhas. Agora nós olhamos, Naamã era leproso. Por debaixo daquela vestimenta, por debaixo daquela roupagem, Naamã tinha lepra, né? E essa doença afetava a sua integridade física, né? Deixava ele vulnerável. Agora, numa daquelas vitórias que ele teve, ele pega uma menina, a israelita, e vai para sua casa para servir a sua esposa. E agora aquela menina, ela vê a situação de Naamã. E ela diz: se meu Senhor soubesse que há um profeta em Israel, que há Deus em Israel, que curaria dessa lepra. Então aquela menina, ela estava sendo uma missionária. Aquela menina, ela fez um papel de missionária. Ela viu a situação de Naamã. Naamã era leproso. Naamã era um homem vitorioso, mas era leproso. Por debaixo da sua vestimenta, por debaixo das suas roupas, ele tinha lepra. Quem sabe só sua esposa sabia, não sei, né? E quantas vezes na nossa vida somos assim? A lepra do pecado, a lepra, né? Então, é algo para nós, muitas vezes nós não entendemos porque Deus está agindo dessa forma. A escrava, uma testemunha de Deus. Então veja bem, o que Atos dos Apóstolos fala para nós? Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e confins da terra. Então eu tenho que ser uma testemunha de Jesus aqui na cidade de Rolândia. Eu tenho que ser uma testemunha aonde você mora. E essa menina, ela era uma escrava, mas era uma testemunha de Deus na terra.
Será que eu estou sendo uma testemunha de Deus? Será que eu realmente estou sendo uma testemunha de Deus? Qual é o meu testemunho que eu estou dando? Qual é o testemunho que você está dando? Você já parou para pensar? Será que o nosso testemunho fala alto? Veja que em uma das suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escravo. E essa passou a morar na casa. E vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava tornou-se um agente de Deus na casa de Naamã. E ainda que na condição de serva, não importa onde estejamos, e nem as nossas condições, sempre haverá oportunidade de falar de Deus para as pessoas. Então veja bem que numa das suas excursões, numa das suas pelejas, ele pega uma menina escrava. E essa menina, ela passa a morar na casa de Naamã. E vendo ali o sofrimento, porque, querido, as vitórias, as conquistas, não fazia amenizar aquilo que Naamã sofria na pele, a lepra. E aquela menina, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Veja bem que aquela menina, como escrava, né, por isso que eu disse para você que tem caminhos que Deus ele trilha a gente não entende. Aquela menina, ela estava escrava, ela não era uma menina livre, ela era escrava. Ela poderia simplesmente dizer, eu não vou ajudar nada, que se rale, que isso aí se dane, né? Eu já estou aqui separado dos meus pais, eu estou aqui sozinha, sofrendo, tendo que trabalhar, tendo que fazer isso, tendo que fazer... Não, mas aquela menina, ela vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu a esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. E ela tornou-se o quê? Um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. E é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para mim, que eu seja um agente dele na terra. Por isso que eu disse que nós temos que ter pedir sabedoria para Deus. É aquilo que Salomão, quando ele assume o reinado, e ele oferece aquele sacrifício, a Bíblia diz que à noite Deus aparece para ele e diz, Salomão, eu me agradei, pede o que você quiser, que eu te darei. Ali Salomão poderia ter pedido, mas Salomão pede o que? Sabedoria para governar o seu povo. E quando Salomão pediu sabedoria, o que Deus fez? Acrescentou tudo para ele, riqueza, tudo. E nós precisamos desse refrigério, que sejamos o agente dele aqui na terra, a boca de Deus, a testemunha, né? Aquela menina, ela estava numa condição de escrava. Aquela menina estava numa condição de escrava, né? E ainda que tenha, não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Você tem falado de Deus para as pessoas? Você tem levado a palavra de Deus para as pessoas? Quantas pessoas aí do seu lado, né, na empresa que você trabalha, será que sabe que você é crente, que você é cristão? Qual é o testemunho que eu estou dando? Qual é o testemunho? Que testemunho eu estou dando da palavra? Né? Então é por isso que as nossas palavras é que nos condiz o que somos. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferirmos, é que nós vamos ser. Entendeu? Aqui essa menina, ela tinha tudo para não fazer nada para Deus. Mas ela se tornou um agente de Deus, a boca de Deus na casa de Naamã, quando ela vê o sofrimento do seu Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo ao nosso lado, ao nosso derredor, e nós não estamos ajudando?
Quantas pessoas precisam de uma palavra? Jesus te ama. Jesus te ama. É isso que eu quero dizer para você nesta manhã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o rei, foi ao seu rei a fim de contar o que lhe dissera. O rei Sírio preparou uma carta ao rei de Israel recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava da visita de Naamã, ficou atemorizado, rasgou as suas vestes, pois acreditava ser uma visita, um pretexto do rei Sírio para atacá-lo. Sempre haverá oportunidade para falar de Deus. Sempre vai haver oportunidade. Sempre vai haver. Sempre. E talvez nós perdemos a oportunidade. Talvez nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Nós falamos de tanta coisa, falamos mal das pessoas, falamos mal disso, falamos mal daquilo, criticamos e não sei o quê, e nós esquecemos de falar de Jesus, né? Então agora a gente vê que Naamã, ele acreditou na palavra da escrava. Ele acreditou, porque eu creio que Naamã já tinha tentado várias coisas. Eu creio que Naamã já tinha tentado muitas coisas. Agora ele acredita. Aí Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e por que o rei de Israel ter rasgado suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Por que você está rasgando as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Então o comandante de Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções de que ele havia de fazer para ser curado. Veja que aqui tem um tópico importante, que quando Eliseu, ele não se impressionou. Ah, mas é o rei, é o comandante do rei da Síria, Naamã, né? Veja que ele não se impressionou com isso. E agora o que chama a minha atenção é que muitas vezes nós se impressionamos, né? Ou, principalmente, por exemplo, quando fala assim, vai vir, por exemplo, vamos colocar assim, o prefeito liga para você e diz: ô pastor Antônio, vem aqui orar no meu gabinete para mim. Você fala: nossa, aí o prefeito me chamou, uau, agora, olha lá, vai ter alguma coisa de bom para mim, né? Olha, Deus está abrindo uma porta, né? Não, Eliseu não fez isso. Aliás, Naamã esperava isso, porque ele levou presentes, ele levou um monte de coisa, né? Quem sabe Naamã esperava que acontecesse algo assim. Agora, o interessante é que Eliseu, ele não o recebeu. Quando bateu, tá, vai lá e fala isso. Eliseu nem apareceu. Sabe o que isso diz para mim, para você? Que muitas vezes nós queremos aparecer mais do que Deus, né? Então, aquilo que João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Eliseu fez isso. Eliseu poderia ter saído. E não. Eliseu nem saiu, mandou Geazi. Vai lá, Geazi. Vai lá. Fala isso. E fala que coisa vai acontecer. Muitas vezes o que atrapalha é que nós queremos aparecer. Né? Principalmente quando Deus usa uma pessoa num culto, né? Deus usa ele, e aí já no outro dia ele sai gravando CD, fazendo livro e não sei o quê. Né? Pra que isso, querido? Deus usou você, o mérito é de Deus, não é teu não. Se Deus não me usar na palavra, se Deus não é comigo, querido, eu não sou nada. Essa menina era escrava. Era uma menina que não tinha nenhum motivo, assim olhando, para se alegrar. Ela tinha sido tirada dos seus pais, né? Ela tinha
Então ela estava, mas quantas vezes na nossa vida não é assim? Né? Nós não entendemos o que Deus tem. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com a mão, mas a ordem foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, veja bem que o comandante, ele esperava que o profeta o recebesse com honras, porque ele era um comandante. E que lhe tocasse com a mão, aquilo que eu falei, fizesse aquele escarcel, né? Tem muita gente assim que roda e não sei o que, querido. Deus não age dessa forma. Deus age de várias maneiras. Agora, mas a ordem foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Deus está disposto a perdoar e salvar todos, independente da posição social ou nacionalidade. Então Deus não olha pelo meu físico, pela minha posição. Deus, ele quer salvar independente da sua posição social ou nacionalidade. Você pode ser rico, pobre, você pode ser morador de rua, Deus, ele quer te salvar. E agora Naamã a decepção de Naamã foi evidente. Né? Já pensou você esperar algo, né? Muitas pessoas esperam assim algo, e de repente você recebe uma outra situação. Então a gente vê aí toda essa dificuldade, né? Que Deus, ele possa estar nos abençoando aí, né? Deus, ele possa estar trazendo aí esse refrigério das nossas vidas. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida, né? Então foi preciso aí, né, que os seus servos aí, que os seus empregados falassem com ele, né? Então ele é um Deus que pode ajudar, né? Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele ficou como de uma criança, ele estava purificado da sua lepra. Então, os próprios empregados aí de Naamã que falaram: olha, Naamã, não custa nada aí, se ele tivesse pedido algo para você mais, você não faria? Faria. Então, não custa nada. Deus opera ainda milagres e não miticismo. O número 7, Eliseu usou representando a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá direito de usar uma forma numerológica em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar bênçãos de Deus, pois esperamos seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstições, pois o poder de Deus está acima de tudo isso, e mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso, Jesus disse que muitos leprosos haviam em Israel nos tempos do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Então veja bem que havia muitos leprosos, mas só foi Naamã purificado. Então é algo para nós se pensar. Geazi é cometido da lepra, a rejeição dos presentes. Após a cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado, né, com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, e um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Então veja bem que Eliseu ele rejeita esse presente.
porque ele sabia que o mérito era de Deus e não dele. Que nós temos que tomar muito cuidado, né? Você pode ser abençoado? Pode. As pessoas podem te abençoar, com certeza. Agora, o que você não pode é querer tirar a glória de Deus para você. Então, vamos tomar muito cuidado. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela o comportamento de quem não vende a si mesmo ou bênçãos de Deus. Tanto Elias como Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para Síria, e quando Naamã iniciava sua viagem, jazia cheio de ganância, seu coração foi até ele e mentiu, se apoderando dos presentes oferecidos a Eliseu. A atitude nos revela caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu, desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Queridos, nós vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e vamos estar juntos aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.